Olá, meus amigos, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Também não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada, que constantemente têm nos auxiliado aqui nesta sala virtual, nas nossas reflexões. Então sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Já recebam antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão pela companhia, pelas boas vibrações que constantemente têm nos direcionado e que possamos assim juntos seguirmos adiante, tecendo estes comentários acerca do Evangelho do Cristo e, em especial, internalizando-os e praticando, acima de tudo, praticando estes ensinamentos na nossa vida. E hoje, nesse dia 30 de julho do ano de 2020, aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita, onde o espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ou melhor, de Valdo Vieira, através da mediunidade de Valdo Vieira, não de Chico Xavier. Então aqui, através de Valdo Vieira, o espírito André Luiz nos traz neste capítulo belíssimas informações, em especial para nós que usamos a tribuna dos centros espíritas, usamos estes canais de comunicação para falarmos acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, este capítulo de hoje, que é o capítulo 14, tem exatamente este título, Na Tribuna. Então, André Luiz nos diz da seguinte maneira: palestrar com naturalidade. Então, aqui ele nos fala que quando estamos falando acerca da doutrina espírita, tecendo comentários, que possamos fazer isto com naturalidade, governando as próprias emoções, sem azedume, sem nervosismo e sem disfarce ou hipocrisia, fugindo de prelecionar mais do que o tempo indicado no horário previsto. Então aqui ele nos chama a atenção para esta necessidade de termos este controle. É lógico que isso aqui, para muitos de nós, e eu digo por mim mesmo, que quando começamos este procedimento, como começamos a palestrar, quando começamos a tecer comentários de forma pública acerca da doutrina espírita em alguns centros espíritas, era quase que impossível, na verdade era impossível controlarmos este nervosismo. Então deixava transparecer claramente, porque há muitos anos atrás, se alguma criatura dissesse para a minha pessoa que um dia eu iria fazer uma palestra doutrinária, que um dia eu iria falar em público acerca do Evangelho de Jesus, eu não acreditaria de forma alguma. E também, há uns anos atrás, não acreditaria se alguém afirmasse que um dia eu usaria um canal de comunicação, como estamos usando agora neste momento, até com certa naturalidade, para falarmos acerca do Evangelho de Jesus.
Então precisamos sim nos esforçarmos constantemente para irmos vencendo estas inibições, essa timidez, e irmos adquirindo esta naturalidade sobre a qual André Luiz nos fala aqui. Ou seja, palestrar com naturalidade. E aí ele diz o seguinte, que a palavra revela o equilíbrio. Então, através da nossa palavra, sem sombra de dúvida, que nós revelamos às outras criaturas o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Então, precisamos sim fazer esforços. Então, quando Jesus nos disse sobre aquela necessidade de realizarmos constantemente esforços, aí entra em todas as áreas da nossa vida. E este equilíbrio, esta naturalidade sobre a qual André Luiz aqui nos fala, também iremos construindo ao longo da nossa trajetória através de muito esforço. Então aqui ele segue dizendo o seguinte, calar qualquer propósito de destaque. Então aqui ele nos chama a atenção para calarmos qualquer propósito de destaque. Como se diz popularmente, não querer de forma alguma aparecer. Aí temos que levar em consideração e lembrarmos aquelas palavras de João o Batista, quando ele disse que era preciso que ele se diminuísse para que Jesus se elevasse, para que Jesus crescesse, para que Jesus aparecesse e realmente crescesse perante a humanidade, para que a humanidade o visse como o verdadeiro Salvador. Então aqui é preciso, sem sombra de dúvida, calarmos qualquer propósito de destaque, silenciando exibições de conhecimentos. Então quando formos a público, quando viermos a público, seja de forma presencial ou de forma virtual, como nós nos encontramos aqui, não querermos de forma alguma exibicionismo, querer vir aqui para exibir a nossa intelectualidade acerca do Evangelho de Jesus, acerca da doutrina espírita, querer demonstrar para as outras pessoas os nossos conhecimentos, os nossos dotes intelectuais. Sem sombra de dúvida que não podemos adotar esta atitude equivocada. Então ele nos diz ainda, e ajustar-se à inspiração superior. Então os espíritos amigos, eles nos chamam a atenção que este trabalho, através da fala, é um trabalho de parceria. Porque quando nós falamos, como se diz aqui André Luiz, quando estamos na tribuna, quando estamos palestrando, quando estamos fazendo uma exposição do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nós não estamos, como nós sabemos, não estamos sozinhos. Este é um trabalho de parceria. Então é por isso que ele nos diz aqui que nós precisamos fazer a nossa parte, buscando constantemente o nosso equilíbrio, como ele disse anteriormente, para nos ajustar, nós, aquele que está fazendo a preleção, se ajustar à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta. Então aqui ele fala sobre aquela necessidade de não ficarmos divagando, não sairmos do assunto em pauta, mesmo que busquemos alguma referência em outros pontos que aparentemente aquele ponto esteja fora da pauta, mas que possamos fazer este link, esta ligação com a pauta que nos foi passada. Conforme a nossa companheira Cíntia, que chegou agora há pouco, ela disse recentemente que todos os pontos do Evangelho que formos convidados a falar sobre ele, exatamente sobre aquele ponto que nós precisamos aprender. Não foi por acaso que foi escolhido aquele ponto para nós tecermos reflexões. Então ele diz ainda da seguinte maneira, que nós precisamos também usar constantemente da simplicidade e tendo aquele cuidado, o cuidado para não formarmos dúvidas
nas pessoas, porque estamos ali fazendo aquela explanação, tecendo aquelas reflexões acerca do Evangelho de Jesus para auxiliar todos que ali se encontram. Não podemos, de forma alguma, fazer que, ao invés de auxiliar, fazer aumentar a dúvida ou as dúvidas dos ouvintes que ali se encontram. Aí ele diz que cada pregação deve harmonizar-se com o entendimento do auditório. Então, muitos companheiros que fazem este trabalho de semeadura do Evangelho de Jesus nos centros espíritas, e eu já fiz este questionamento várias vezes, e temos que ter este cuidado como quando formos convidados a fazer uma exposição do Evangelho em uma casa que nós não conhecemos. É preciso nós perguntarmos à pessoa que nos convida ou que nos realizou o convite que tipo de público é frequentador daquela casa. Porque, igual ele fala aqui, é preciso nós harmonizarmos a nossa fala, a nossa pregação, a nossa explanação com o entendimento do auditório. Eu não posso usar a mesma fala, o mesmo, digamos assim, as mesmas reflexões e até mesmo o mesmo tipo de palavras, de verbo, para um público lá da periferia, de um setor bastante afastado, onde às vezes as pessoas não têm muito entendimento, não tiveram a oportunidade de, às vezes, estudarem. Às vezes muitos não sabem quase que ler e escrever, ou mal sabe ler e escrever, não tem muito entendimento. Ao passo que, se eu for fazer uma exposição, qualquer um for fazer a exposição do Evangelho lá no setor marista, em um centro, lá no setor marista, no setor bueno, em qualquer um outro setor onde as pessoas, via de regra, têm maior entendimento, maior conhecimento intelectual, maior abertura intelectual. Às vezes você vai falar para médicos, para advogados, para pessoas que têm formação superior, aí você já pode usar um verbo um pouco diferente, já usar exemplos mais difíceis de serem entendidos para pessoas lá da periferia. Então é por isso que ele nos chama a atenção aqui para esta harmonização da nossa fala com o ambiente, para o público para o qual nós estamos nos dirigindo. É por isso que Jesus nos contou tantas histórias, porque naquela época Jesus estava se dirigindo, na maioria das vezes, a pessoas simples, cuidadores de cabras, pessoas que moravam no meio rural, que eram, naquela época, era via de regra, analfabeta. Aquelas pessoas era a exceção as pessoas que sabiam ler e escrever. Então é por isso que Jesus contou aquelas várias histórias que nós conhecemos com o nome de parábolas, aquelas várias histórias usando como exemplo o ambiente onde ele se encontrava. Então nós precisamos usar isto também nos dias de hoje. Aí ele diz que precisamos também respeitar pessoas e instituições nos comentários e nas referências, nunca estabelecer paralelos ou confrontos suscetíveis de humilhar ou ferir. Então, quando formos fazer citações, lembrarmos de algum nome, de pessoas ou instituições, nós temos que também ter esse cuidado, conforme ele nos fala aqui, nunca estabelecermos um paralelo que venha gerar confrontos que sejam suscetíveis de humilhar e ferir. E aí ele diz que verbo sem disciplina gera males sem conta. E segue dizendo, sustentar a dignidade espírita diante das assembleias, abstendo-se de historietas impróprias ou anedotas reprováveis. Então, quando estivermos fazendo a preleção do Evangelho, estivermos fazendo os comentários, igual ele diz aqui, abstermos, evitarmos ao máximo, ou se possível nunca,
usarmos de anedotas impróprias para o ambiente. Aí ele diz que o orador é responsável pelas imagens mentais que plasme nas mentes que o ouvem. Não usarmos termos também que tenha sentido, que possa ser entendido naquele sentido de duplicidade. Sem sombra de dúvida, falarmos de uma forma clara, de uma forma simples. E ele diz ainda que nas conversações não se reportar abusiva e intempestivamente a fatos e estudos doutrinários de entendimento difícil, devendo selecionar oportunidades quanto a pessoas e ambientes para tratar de temas delicados. Então aqui ele nos diz que quando formos tratar de temas delicados para o meio da sociedade, principalmente o meio onde estivermos falando, onde nos encontrarmos, nós precisamos sim, conforme ele diz aqui, fazermos esta seleção, selecionar oportunidades quanto a pessoas e ambientes. Então, dependendo do tema que for falar, nós temos que ter esse cuidado. Aí, conforme nos diz a nossa companheira Cíntia, somos instrumentos de trabalho e nos cabe servir da melhor forma, como uma boa ferramenta a serviço de quem a seleciona a fim de cumprir a tarefa. Exatamente assim. Nós precisamos agir desta forma porque somos instrumentos de trabalho. Precisamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível para sermos o melhor instrumento possível na mão da espiritualidade superior e estarmos em harmonia, estarmos aí constantemente, conforme ele nos disse aqui mais no início, em harmonia com a inspiração superior. Aí ele diz ainda na sequência que a irreflexão é também falta de caridade. Então, quando agimos de forma irrefletida, que possa causar aí espanto, conforme nos fala Jesus, em relação aos nossos procedimentos equivocados, causar escândalo nas pessoas, sem sombra de dúvida que isto é falta de caridade. Você imagina você fazendo uma exposição do Evangelho em um centro espírita e fala uma besteira que possa chocar o público. Aí os comentários que virão depois, se ouviu o que o fulano falou aqui, tamanho da besteira que ele falou, podemos nos equivocar em relação a fazer alguma referência a datas, a nomes, às vezes nome de livro, nome de personagem, às vezes nos equivocar, sim, sem sombra de dúvida, isso já aconteceu comigo várias vezes, até mesmo esquecer o nome de um livro, ou o nome de uma personagem, ou falar de forma errada o nome de uma personagem de um livro. Mas falar besteira para chocar as pessoas, de forma alguma, falar palavrões, anedotas, sem sombra de dúvida que não podemos fazer isto. Vigilância constante. E aí ele diz manter-se inalterável durante a locução, ou seja, durante a fala, à face de qualquer situação imprevista. Aí imagina você chegou com seus equipamentos tecnológicos, igual já aconteceu comigo várias vezes, e aí é quase que impossível mantermos esta condição de inalterável, ou seja, manter-se inalterável durante a locução, ou seja, durante a sua fala. Então, nesse caso aí é muito complicado e precisamos buscar este equilíbrio constante. Às vezes você está no meio da sua fala, alguém te interrompe, ou às vezes você está no meio da sua fala fazendo a exposição, a projeção no PowerPoint, o computador para de funcionar, a projeção não funciona mais, e aí é difícil você manter aquele equilíbrio. Mas precisamos sim nos esforçarmos e estarmos preparados para pegarmos uma via diferente, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, termos ali sempre uma carta na manga para aquele chamado plano B. Se acontecer alguma coisa em que eu tenha que interromper a minha projeção, tenha que desviar o foco da minha fala, eu já tenho que estar preparado para isso, para às vezes fazer esse desvio, fazer essa adaptação, e em muitas situações o público nem vai perceber. Vai acontecer aquele imprevisto
você vai dar continuidade ali com naturalidade e o público talvez nem vai perceber o que aconteceu. A não ser que pare ali a projeção, pare às vezes um filme que você está mostrando, algum exemplo que você está mostrando, e aí interrompa a projeção, aí que eles vão perceber que realmente a coisa não funcionou. Mas você seguir com naturalidade. A doutrina espírita é consolador e não terrorista. Sem sombra de dúvida que a doutrina espírita é o consolador e de forma alguma não é para causar terrorismo em ninguém, conforme nosso companheiro Eudes está falando. E aí ele diz ainda que os momentos delicados desenvolvem a nossa capacidade de auxiliar. Então aqui ele nos diz que esses momentos delicados, esses imprevistos, vêm exatamente para nos testar. Porque se não acontecerem esses imprevistos, como que nós nos prepararemos? E é por isso que os espíritos amigos nos chamam a atenção que nós precisamos estar preparados para agirmos nestes momentos de dificuldades, porque se nós entrarmos em pânico, como a maioria entra, quem vai auxiliar quem? E aí ele segue dizendo aqui para encerrar, procurar abolir em suas palestras ou em suas falas os vocábulos impróprios, as expressões pejorativas e os termos da gíria, das ruas. Então não podemos ficar usando ali em público esses termos impróprios, essas expressões pejorativas, as gírias da rua. Aí ele diz que o culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações. O plano B, de bendita paciência e perseverança. Sem sombra de dúvida, Cíntia, este plano B nós precisamos construir em nós. E por último ele diz, sempre que possível, aí nós temos que ter atenção redobrada. Porque eu já vi vários companheiros, no momento da preleção, usar, e com certeza eu também já usei, este termo inapropriado para aquele ambiente, para o momento, conforme ele diz aqui, sempre que possível, preferir o uso de verbos e pronomes na primeira pessoa do plural, ao invés da primeira pessoa do singular, a fim de que não se isole da condição dos companheiros naturais do aprendizado com quem distribui avisos e exortações. Então aqui não podemos estar ali falando em público e dizer para as pessoas, se estamos falando sobre a necessidade de reforma íntima, nós nos dirigirmos para o público e falar, vocês precisam realizar a reforma íntima, vocês precisam trabalhar constantemente a caridade. Se nós usarmos este termo, nós estamos nos colocando fora desta condição de necessidade. E vejamos o que André Luiz fala exatamente na sua mensagem ao leitor, no início deste livro, antes do primeiro capítulo, após o prefácio, que é de Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que reunimos algumas páginas com indicações cristãs para que venhamos a burilar as nossas atitudes. Então aqui ele fala as nossas atitudes, ele se inclui em primeiro lugar nessa condição de necessitado, de transformar, de melhorar, de burilar as atitudes. Aí ele diz que somos todos necessitados de regeneração e de luz. Não são os outros, conforme citamos anteriormente a frase da nossa irmã de jornada, Cíntia. Se estamos ali falando acerca daquele assunto, eu sou, ou aquele que está falando, é o primeiro necessitado em aprender aquele ensinamento ou aqueles ensinamentos que ele está falando. Ele não está falando para os outros, como sempre eu lembro. Tudo que falamos ou que estamos falando aqui, não estou falando para vocês. Estou falando, em primeiro lugar, a mim mesmo, porque reconheço eu como sendo a criatura mais necessitada de todas que aqui se encontram reunidas. Exatamente por isto que estamos aqui falando do Evangelho de Jesus.
E via de regra eu falo alto, como sempre eu chamo atenção nos centros espíritas, normalmente eu falo alto, aí eu brinco com as pessoas que eu estou falando alto, não é porque elas são surdas, mas porque até hoje eu ainda sou surdo. Falo alto para ver se eu escuto, conforme Jesus nos chama a atenção, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Eu ainda sou meio surdo, não ouvi bem o evangelho, por isso ainda falo alto. Mas normalmente quem fala alto é, na verdade, falta de educação. Precisamos buscar sim esta educação. E aí no rodapé desta mensagem ele cita palavras de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, onde ele fala sobre o uso do verbo. E aí Paulo diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Então aqui Paulo de Tarso chama a atenção desses companheiros e de todos nós para que possamos constantemente, no uso da nossa fala, promover a edificação e jamais a destruição. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nestes momentos de estudos e de reflexões e que possamos seguir adiante, nos esforçando constantemente pela e para a nossa transformação, a nossa iluminação espiritual. Paz aos nossos corações, meus irmãos, e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Que Jesus nos envolva e nos ampare sempre. Muito obrigado a todos os companheiros. E antes de encerrarmos, a nossa companheira Cíntia está aqui falando mais uma vez, sim, as orelhas mais próximas da nossa boca são as nossas, para escutarmos antes de todos o que sai da nossa boca. Então, aquele que fala é o primeiro que ouve, que possamos realmente ter ouvidos para ouvir aquilo que estamos falando, não para os outros, mas em primeiro lugar, para nós mesmos. Paz aos nossos corações.